Olá, está com o podcast Direito à Justiça. Aqui falamos de algo que é sério, mas não precisa de ser complicado. No episódio de hoje falamos sobre uma das fases mais importantes da Justiça, a investigação. Eu sou a Liliana Monteiro. Este podcast nasce de uma parceria com a Ordem dos Advogados, que este ano celebra o centenário. Estará por isso comigo sempre o bastonário João Massano, mais um convidado. Hoje o convidado é Luís Neves e o nome ganha mais peso quando dizemos que é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Muito obrigada por estar aqui, por se juntar a nós. Está há mais de 30 anos na Polícia Judiciária, se não estou errada, 8 como diretor, já vai no 3º mandato. Em criança já brincava aos polícias e ladrões e já era uma ambição vir a ser polícia? Já havia um sentimento de justiça, que é esse que nos vai formando, de igualdade, de justiça, e foi isso quando na faculdade comecei a pensar no que iria fazer de Direito. O que iria fazer foi a minha primeira e única opção. Eu fui advogado e por isso quero cumprimentar novamente o seu bastonário e por isso também acedi a estar aqui este convite, pelo 100º aniversário de uma profissão que tem feito muito pelos direitos humanos, pela democracia, num passado, antes do 25 de Abril, um passado histórico em que defendeu muitos preços políticos e esses valores que levaram depois e contribuíram para a Revolução, e também à Rádio Renascença pelo papel que tem enquanto órgão de comunicação social credível, com décadas, sedimentado, também muito com uma posição muito firme nos direitos humanos, e por isso eu estou aqui com muito gosto. Mas dizer o seguinte, eu licenciei-me em Direito. Quando licenciei, quis logo concorrer à Polícia Judiciária. Fui durante 4 ou 5 anos advogado, quer de estágio, quer de profissão. Já estava a começar a ficar bem em termos profissionais, não era um mundo tão competitivo como hoje, mas nada me impediu de abraçar esta profissão. Portanto, estou de facto há 30... O que é que o leva a querer ser inspetor? E depois, já agora aproveitando também, o que é que o leva a já estar há tanto tempo como diretor? O que é que ainda o motiva? Um dos aspectos que mais me motivou a ter vindo para a Polícia Judiciária foi os anos 80, o Procurador-Geral Adjunto, o Dr. Rodrigues Maximiano e outras pessoas com um combate muito firme relativamente à questão da corrupção. Nós, como sabem, tínhamos aderido à União Europeia e muitos dos fundos que vieram para capacitar as pessoas, lhes dar uma ferramenta, um curso profissional, todo esse dinheiro foi desviado para os Ferraris amarelos, para as viagens, para os barcos, para as casas, desvirtuando tudo aquilo, o aspecto social que era a questão dos fundos europeus. Foi a primeira grande apoio da Europa, estávamos a entrar na União Europeia, e foi isso que me motivou, de facto, dar esse contributo para que tivéssemos... Combate à corrupção, então. Combate à corrupção. Curiosamente, eu nunca trabalhei nessa área, porque depois fui desviado em final de 95, quando finalizámos o nosso curso no Instituto da Polícia Judiciária, para o crime violento, para as matérias do terrorismo, assaltos à mão armada, para os raptos, para os sequestros, para todos os crimes de natureza contra órgãos de soberania, exceto os crimes eleitorais, de natureza eleitoral, e foi ali que fiz toda a minha carreira, muito com gente absolutamente fantástica, esforçada, de uma disponibilidade total, de uma coragem física e intelectual enorme. Depois fui quase 11 anos e muito, quase 12 anos, 11 anos e tal, diretor dessa unidade, da antiga Direção Central de Combate ao Banditismo, hoje Unidade Nacional contra o Terrorismo, e de facto, como é público, em 2018 abracei a missão de estar diretor nacional. Quando o Sr. Bastonário me pergunta o que é que me ainda motiva mais, olha, eu vou-lhe, se me permite, e até porque a questão dos meios, eu quando assumi funções na Polícia Judiciária como diretor nacional, a Polícia Judiciária tinha menos de metade dos meios humanos que deveria ter. Para um quadro de 2.000 inspectores, nós tínhamos 968 inspectores, com uma média de idade a rondar uns 50 anos. Havia peritos para o laboratório de pesquisa científica, para as perícias informáticas digitais, que não recrutávamos uma pessoa havia 11 anos. As instalações na polícia, porque o Estado, como é tudo, é um só, é um país só, não é só Lisboa. Olhavam para a nossa sede e pensavam que está tudo bem.
Se nós ainda estamos numa fase de recuperação, é isso que motiva, é deixar um legado em que a instituição esteja fortalecida, esteja robustecida, mas que continue a ser humilde e a respeitar tudo e todos e a fazer o seu trabalho, sobretudo de qualidade, de celeridade. Nós não podemos continuar em determinadas áreas a ter dependências de anos e anos e anos. Não podemos ter julgamentos ao fim de 10 anos, decisões ao fim desse tempo todo, porque a justiça é um bem coletivo e é um bem individual em que as pessoas precisam de uma resposta. Portanto, o que motiva são as pessoas, o que motiva são a nossa missão e, sobretudo, ter uma equipa fantástica de gente jovem que está a entrar, miúdos e miúdas, desculpem a expressão, mas gente com uma alegria, com uma capacidade de trazer novas ideias, de se entromarem com os mais antigos, de beberem a cultura organizacional. E é isso que motiva a deixar uma instituição bastante Considera melhor. que neste momento já tem os meios que precisa? Não, nem de perto nem de longe. Estamos a recrutar gente. Nós fechamos no dia 21 mais um concurso de inspectores. Passámos os 3.000 e tal candidatos, o que é absolutamente fantástico para nós. Portanto, sendo certo que apenas 5, 6, 7% no máximo dos candidatos é que conseguem entrar na instituição, porque temos provas muito rígidas, sobretudo na área dos psicotécnicos, para podermos despistar comportamentos desviantes, e por isso é com uma alegria nós temos quase 1.000 candidatos a mais do que tínhamos tido no concurso anterior, e isso dá-nos muita força. Estamos a recrutar gente, que é um problema complicado a nível mundial, sobretudo nos países ocidentais, que é reter pessoas nas áreas tecnológicas. E tem sido fácil essa retenção? Tem. Uma vez que a concorrência, nomeadamente na área da cibersegurança, nós sabemos que é muita. Nas áreas dos privados é muito, mas nós tivemos também a capacidade de repor a massa salarial que tínhamos perdido no início dos anos 90. Nós deixámos de ter os nossos vencimentos indexado ao dos magistrados. E desde então, até o dia que foi regulado o suplemento de missão Polícia Judiciária, em final de 23, nós perdemos, nunca ninguém disse isto, nós perdemos 38% do poder de compra. É muito. Portanto, paulatinamente, os salários foram sendo atualizados, os pagamentos dos trabalhos suplementares também, e, sobretudo, acho que o que motiva esta gente a continuar na polícia é aquilo que me motivou a vir. Não é questão financeira, é que, de facto, fazer parte de uma equipa, cumprir uma missão, dar uma resposta à sociedade, contribuirmos para ter um mundo melhor, mais igualitário, com respeito por todos, independentemente das diferenças que cada um possa ter, e é isso que também os move quando, no final de uma investigação, ou no decurso de uma investigação difícil, árdua, às vezes quase impossível de se alcançar um objetivo, quando esse objetivo se consegue, há de facto uma alegria imensa que nós vemos. Acha que, e eu já passo à Liliana... Eu só ia perguntar se são atraídos pela boa imagem que a Judiciária tem, tendo em conta que há outros concursos para PSP, GNR, e de facto às vezes não há sequer candidatos suficientes para o número de vagas que se abrem. O que é diferente aqui? Nós estamos a falar de questões diferentes. Os nossos inspectores são de grau de complexidade 3, portanto, comparativamente com as duas grandes forças que nós temos, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, nós estamos a comparar com os oficiais. Portanto, nas bases, de facto, sobretudo a Polícia de Segurança Pública, está com dificuldades de recrutamento. Eu tenho dito e repito, disse-o antes da aprovação do nosso suplemento de missão Polícia Judiciária, disse-o nas cerimónias de aniversários, disse em momentos de maior intimidade da área política. Os problemas de recrutamento nas forças, mas sobretudo na PSP, não é um problema exclusivo da Força de Segurança da PSP, é um problema do país. Porque a prevenção, a ordem pública, toda a missão, que é uma missão de grande relevo e de grande significado para o coletivo, que as forças cumprem, precisam ter mais gente. Não é aceitável que um elemento venha entrar como agente da PSP, que vem do interior do país, dentro do sul, também sou beirão, sou da Beira Baixa, que venha, por exemplo, da minha terra, tenho que ser colocado em Lisboa, em que metade do seu vencimento é para pagar uma casa. Isso não é possível. Não é possível, é uma missão nobre, ser-se polícia, e eu penso que não tenho a legitimidade
pela minha postura, enquanto respeito pelas outras forças e os outros colegas, de falar em nome de todos. Sou polícia como eles, somos todos polícias, com missões diferentes, com papéis diferentes, naturalmente, mas não é possível continuar a ter salários tão baixos, porque não é atrativo. E quando Isso se perde, traz outros problemas até no desempenho da função. traz outros problemas, e problemas de moral, de autoestima coletiva, de podermos cortar gente boa, gente que tenha e que se fixe na profissão, e por isso eu disse-o antes do suplemento, disse-o depois, tenho essa liberdade, tenho essa autonomia, tenho pensamento estruturado há muitos anos. A nossa missão, muitas das vezes que nós cumprimos, tem por base o trabalho que as outras forças, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia fazem no seu dia-a-dia. É desta mescla que nós conseguimos muitas vezes responder a determinado tipo de criminalidade, e por isso, enquanto cidadão, enquanto dirigente de uma polícia, e enquanto a minha essência, que é de ser polícia, direi sempre que, na base, as forças têm que ter mais condições. Mas não acha que, por exemplo, o trabalho que fez, e tem todo o mérito nisso, nomeadamente a capacidade criativa relativamente aos nomes das operações, a forma como divulgam os vossos sucessos, tanto que eu até diria que mesmo quando têm insucessos, a vossa imagem não sofre nada, porque de facto construíram uma marca, que é a Polícia Judiciária. Não acha que isso também influencia as pessoas a quererem, naturalmente, ir para a polícia, e também o público em geral a ter uma imagem tão positiva? Eu diria que das instituições da justiça, a Polícia Judiciária é unanimemente considerada aquela que tem uma melhor percepção pública. O que é que pensa sobre isto? Não acha que tudo isto funciona e é um crédito até seu também e a sua equipa? É um crédito do coletivo. Eu costumo dizer ao coletivo que só acredita em nós quem perceber que nós temos resultados e, sobretudo, que somos uma instituição séria. E por isso, quando nós falamos de compromisso, num compromisso, o respeito pela legalidade, o respeito pelos outros, por todas as pessoas, independentemente da figura jurídica em que vêm ter connosco, devem ser todas respeitadas. É evidente que o sucesso é relevante, quer para a afetação de meios, quer para a credibilidade, quer para o recrutamento, portanto, temos essa noção. Nós somos uma instituição, como todas as instituições, temos altos e baixos. Portanto, na vida temos altos e baixos. Nós conseguimos, de facto, fundamentar a necessidade de fortalecimento da instituição. Nós, durante muito tempo, não tivemos orçamentos minimamente à altura daquilo que eram as nossas necessidades, mas concordo, é preferível ter uma boa imagem do que não a ter, e por isso agradeço as palavras do Sr. Bastonário, e isso é relevante também para o recrutamento. Acho que todos querem fazer parte de equipas sérias, coesas, ganhadoras, mas sendo certo que nós também temos os nossos insucessos e temos coisas que não correm como todos nós gostaríamos, como sempre. Nesse aspecto temos tido a hombridade, sempre que há algum aspecto que nos possa colocar em causa, numa questão particular ou global, de assumirmos com toda a humildade. Se erramos, assumimos o erro; se não correu bem, assumimos que não correu bem, que da próxima vez teremos os devidos dividendos, porque nós temos uma mente muito aberta, sobretudo para a crítica e para a crítica construtiva, para podermos melhorar a nossa atividade. E tem também uma comunicação que tem evoluído em crescendo. Não há um dia, e do nosso lado da comunicação social, em que não caia 1, 2, 3, 4, sucessivamente, vários comunicados com operações ou que estão em curso ou que terminaram, e normalmente com informações significativas. Isto é só comunicação? Já me disse que os meios também foram aumentando ao longo deste tempo, mas é uma estratégia de comunicação ou, de facto, há mais trabalho no terreno? É as duas coisas. Em primeiro lugar, tivemos a sorte de ter constituído uma equipa de grande qualidade, de grande profissionalismo, uma grande líder. Era uma equipa praticamente toda que veio do ex-chefe, nós não a tínhamos, e tivemos essa capacidade de poder recrutar, e que tem feito um trabalho excelente do ponto de vista informativo. Nós achamos que a questão da comunicação tem que ser uma comunicação de qualidade, no tempo certo, sobretudo porque queremos terminar, pelo menos inviabilizar as fugas, porque haja uma comunicação para todos ao mesmo tempo, uma comunicação relativamente àquilo que nós estamos a fazer do ponto de vista preventivo, com conselhos para o cidadão, sejam mais jovens, sejam mais velhos. Portanto, é essa a nossa visão,
e naturalmente há muito mais atividade. Nós já temos os dados globais deste ano da atividade operacional da Polícia Judiciária e em todos os patamares subiu de uma forma muito sustentada, e é isso que a gente pretende, mais meios, exige mais qualidade, maior responsabilidade. Hoje temos maior responsabilidade de um apoio efetivo e real ao Ministério Público, maior celeridade nas investigações, maior coesão das investigações, para que quando chegue a uma fase decisiva, de arquivamento ou para ir para julgamento, seja uma fase sustentada e, sobretudo, se for para julgamento, que tenhamos uma prova efetiva que permita ao Tribunal poder tomar uma também decisão. já vamos a essa questão. Relativamente às unidades, às várias unidades que têm, quais é que cresceram mais em matéria de investigações e de processos? Cresceram todas. A última unidade a ser criada foi a UNC3T, que tem toda a parte do crime informático, do cibercrime. Terá sido criada, se a memória me falha, em 2007, com cerca de 20 pessoas à volta disso. Foi uma unidade criada muito tardiamente, portanto nós talvez tenhamos sido das últimas estruturas nossas congêneres na Europa a criar esta estrutura. Nasceu de uma forma muito frágil, com poucos elementos, as instalações, mas neste momento posso dizer que talvez tenha sido a unidade que cresceu mais, de uma forma muito sustentada, com gente jovem, com várias áreas a trabalhar. Criámos, não no NC3T, que é esta unidade de combate ao cibercrime, estamos a criar estruturas muito próprias. Criámos uma estrutura de alto nível, numa perspectiva de fazer face a ciberataques em infraestruturas críticas, portanto, áreas vitais do Estado e privados, como tivemos há uns anos ataques relevantes a órgãos de comunicação social, como tivemos ataques a operadoras de telecomunicações, a hospitais e outros. Portanto, criámos essa estrutura. Criámos também uma estrutura que está a dar apoio ao Ministério Público e a outras forças na área de apreensão de criptoativos, e numa área distinta, mas relevante para toda a investigação criminal, que são as perícias informáticas e tecnológicas, talvez tenha sido a área mais fortemente incrementada com gente. Eu, quando cheguei, éramos cerca de 15 pessoas a trabalhar nessa área. Alguns eram assistentes operacionais que trabalhavam com os seus skills pessoais que tinham adquirido ao longo da vida. Hoje somos cerca de 100 especialistas de polícia científica nessa esfera. Inaugurámos em 2024, em outubro de 2024, no nosso aniversário, um laboratório de perícia informática digitais, portanto um laboratório de alto nível, com alta capacidade. E só para dizer, antes desse período, nós tínhamos perícia informática digitais com 9 anos de atraso. Hoje estamos quase a receber num ano as perícias e a despachá-los no mesmo ano. Reforçámos também fortemente a área da criminalidade de combate à corrupção. Portanto, é uma área muito exigente, com investigações complexas, altamente volumosas, em que é preciso teras de elementos para se analisar, mas também as outras duas unidades, o de combate ao tráfico de estupefacientes e a Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo, têm vindo a ser fortalecidas, assim como todas as unidades regionais, quer as diretorias do Porto, Coimbra e Faro e Lisboa, quer os nossos dicos regionais, têm vindo a ser apetrechados com meios humanos. E na corrupção, o que é que tem sido mais difícil? Todos ouvimos falar dos megaprocessos, e aqueles que são mais mediáticos são mesmo assim, que continuam a ser problemáticos. A corrupção tinha e estamos a começar a sair desse poço. Eu chamava-lhe o poço vertiginoso da morte, que tinha pouca gente, gente a mudar, por duas razões. Umas, pela pressão do trabalho, e a pessoa a querer responder a não ter capacidade, as pessoas entrarem em burnout, a querem sair, os mais antigos. Os mais novos, que ali eram formados, ao fim de 2, 3 anos, a procurar ir para junto das suas famílias, para Braga, para Vila Real, para o Porto, para Coimbra. Portanto, não há investigação que resista a processos desta envergadura a mudarem de desfias e a mudarem de inspectores ano após ano. Não é possível isso. Portanto, essa era a primeira questão. A segunda é que é uma área de uma tecnicidade jurídica muito grande,
quem trabalha naquela área tem que ter conhecimentos sólidos de operações bancárias, de branqueamento de capitais, de contratação pública, do direito urbanístico, que continua a ser um problema grave neste país. Portanto, estamos a falar de uma tecnicidade jurídica que não era compaginável, quer com o volume de trabalho que as pessoas tinham, quer com a rotatividade das pessoas. Portanto, nós estamos a resolver esse assunto com formação do grupo nas áreas que trabalham, estamos a criar instrumentos jurídicos que permitam que as pessoas fiquem mais anos, estamos a recrutar pessoas com skills próprios na área da gestão, da economia, tanto que nós temos e que têm entrado para a instituição. E, por outro lado, foi o que eu disse há pouco, a experiência informática digital. Nós hoje fizemos uma operação com 10, 15, 20 buscas, 5 buscas, 30 buscas, que meta escritórios, que meta, sobretudo, papel. Eu costumo dizer que trazemos caminhões de tiro de papel, só que vem tudo em ambiente digital. Portanto, esse ambiente digital, nós não tínhamos nem software adequado, nem gente adequada, nem instalações adequadas. Hoje temos gente altamente profissionalizada, temos uma unidade nova, que foi criada em 2020, já connosco. Recrutámos muita gente, fantástica, conforme já disse. Temos softwares, temos hardware do melhor que há. Desculpe interrompê-lo, mas considera que neste momento os polícias já têm as mesmas armas que os ladrões, ou ainda não? Não, isso no ciberataques... Não temos, nem nunca teremos. Mas deixa-me só terminar. Contratualizamos programas para ler tudo isto. Portanto, tudo isto é informação que está em bruto e nós temos que ir buscar. A inteligência artificial tem sido um parceiro. Nós estamos, do ponto de vista digital, mas compramos, sobretudo, software de acordo com as necessidades e com aquilo que já o Ministério Público faz, para podermos estar a trabalhar conjuntamente nos mesmos sistemas. Por isso, o que eu acho, e tenho absoluta convicção, é que cada dia que passa, cada ano que passa, a celeridade e a qualidade da investigação vai ser outra. Nós tínhamos ainda temos muitas pendências nesta área. E a pessoa, quando tem uma investigação, faz de conta que há hoje uma investigação que precisa de ser acarinhada já na área da corrupção. Se calhar no passado, face ao volume das pendências que tínhamos, tinha que ficar à espera. Quando é aquele o momento apropriado para nós investigarmos. E o que eu quero dizer é que hoje, felizmente, nós temos essa capacidade de poder gerir o antigo. Ainda não estamos nem de perto nem de longe, como nós e o Ministério Público gostaríamos de estar, mas as coisas estão muito diferentes. O atual Procurador-Geral e a sua equipa têm feito um trabalho extraordinário no sentido de elencar e identificar as pendências mais atrasadas. Portanto, nós estamos a trabalhar em consonância uns com os outros. Como é que funciona essa articulação, as investigações, como é que funciona? Como é que, por exemplo, há situações em que o Ministério Público, por exemplo, como já aconteceu numa ou noutra, escolheu a PSP, como é que funciona essa ligação? Ou seja, como é que o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a PSP decidem quem é que investiga o quê e quem é que desencadeia? A Polícia Judiciária não decide nada a esse respeito, porque quem tem que decidir é o titular da ação penal. O que eu posso dizer a esse propósito é que nós reconhecemos, e a culpa não é da instituição Polícia Judiciária, o Estado, eu disse há pouco, quer dizer, 968 inspectores, sem software, sem hardware, uma polícia desmotivada, uma atividade das pessoas com altos volumes processuais. Naturalmente o Ministério Público entendeu, no seu critério, escolher aqui, num caso ou outro caminho. Portanto, é legítimo fazê-lo. O que a Polícia Judiciária está a fazer nos últimos anos, sobretudo com a atual equipa diretiva, é encurtar essas situações, porque a partir do momento em que nós colocamos mais gente com formação, uma resposta, hoje conseguimos investigar, quando as coisas estão a acontecer, hoje já conseguimos investigar. Alteramos o calcanhar daqueles em toda a área transversal, que eram as experiências informáticas digitais. Eu recordo no tipo de processo que tivemos no NCT, quando eu era dirigente, que nós tínhamos, às vezes, quase ali que libertar presos, porque as polícias não conseguiam responder. E isso não pode acontecer. E hoje já não acontece isso. Por isso, nós estamos a encurtar esse caminho. Posso dizer, o Sr. Procurador-Geral da República já o disse, nós temos reuniões regulares, identificamos várias áreas regionais, o DIAP, o DIAP de Lisboa, Sintra, Évora, DIAP regional de Évora, sim, foram identificando, de facto, antiguidades processuais
e naturalmente essas são as prioridades do Ministério Público, passam a ser as nossas prioridades. E o que eu posso dizer, uma parte muito substancial da edificação desses casos estão resolvidos. Fiquei curiosa com uma coisa que disse há pouco, voltando à corrupção e tendo em conta que já é mais possível olhar para o último ano que terminou, que pendências é que tem? Aumentou, de facto, ou os casos aumentaram em 2025? O que é que aconteceu aqui nos processos? Na área da corrupção tem-se mantido mais ou menos estável o número de investigações e de participações que Consegue temos. ter ideia? Quantas é que abrimos por mês? Os números são sempre muito apetecíveis. Não tenho essa ideia aqui, porque estamos a falar de dezenas de áreas, quer áreas funcionais, quer áreas regionais, mas o que eu posso dizer é que essa área foi falado com os colegas todos internamente, à direção e a mim em particular, incumbe identificar as áreas prioritárias, e a área da corrupção é do combate à corrupção. Acha que há mais corrupção nas autarquias ou no governo? E é mais fácil investigar no governo ou nas autarquias? Não, a corrupção é transversal, até no setor privado. Ainda há bocado vinha ali no carro e estavam a conversar em uma situação grave. Grave pela esfera em que é, grave pelo volume que é, de corrupção no setor privado. Toda a investigação do crime de corrupção, reparem, deixe-me só fazer aqui um parênteses, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção não investiga só corrupção. Investiga uma série de crimes de natureza económica ou financeira, a utilização dos fundos, a fraude nos fundos, os desvios dos fundos, a moeda falsa. Portanto, há uma panóplia de crimes nas áreas do desporto, a fraude no desporto. Portanto, há muitos outros crimes que não têm necessariamente a ver com a corrupção. A corrupção tem a dificuldade histórica de que é um crime que não tem uma vítima visível, portanto a vítima somos todos nós, é o Estado, claro. É a desigualdade que fomenta, é o erário público que fica a perder, é a confiança do cidadão nas instituições, e por isso são motivos muito fortes para nós trabalharmos na equiparação na questão da justiça, mas como não tendo uma vítima, é um conluio em dois, portanto são duas partes, que envolve muita gente, que não fala, tem pactos de silêncio, escolhem a forma de comunicar, cada vez mais encriptada, mais pessoal, que não deixa de facto grandes possibilidades de recolha de prova. A questão dos movimentos financeiros, temos um desafio de há pouco tempo, que é a questão dos criptoativos, portanto que não são detectáveis, muitas das vezes. A questão dos mercados mundiais e das transferências globais, ainda existem países, as coisas mudaram nos últimos anos. Nós falámos permanentemente de países históricos em que a cooperação era quase inexistente porque deixavam ficar as verbas muitas vezes desviadas do ponto de vista criminal. Portanto, ainda continuam a haver essas dificuldades. Portanto, são todas estas dificuldades, estes aspectos, estes obstáculos que tornam difícil o combate à corrupção, independentemente da esfera. Mas não acha que, por exemplo, os jornalistas como a Liliana ajudam a descobrir algumas coisas, por exemplo, nas autarquias, uma vez que há tantas, é mais difícil, porque, por exemplo, o escrutínio da comunicação social a um governo é diferente do escrutínio que é feito relativamente a uma autarquia. Como é que vê o papel da comunicação social a identificar casos de corrupção e o facto da comunicação social começar a olhar mais, por exemplo, para autarquias, como tem acontecido ultimamente, também leva a que haja mais investigações nas autarquias? Deixe-me dizer o seguinte relativamente às autarquias, para que não haja aqui uma segmentação negativa. As coisas estão muito diferentes para melhor. Hoje há mais uma consciencialização, sobretudo na questão da contratação pública, mas não é só questão da contratação pública transversal, é no amiguismo, é no facilitismo. Há sempre um emprego para a prima, para a amiga, para o amigo, há um concurso, há uns fatos que são feitos à medida, tanto tudo isso. Mas as coisas nas autarquias estão muito melhores. Por outro lado, há muitas denúncias relativamente às questões autárquicas que não se revelam que não têm consistência. É uma área onde há muitas denúncias anónimas sem qualquer tipo de consistência. Depois, é evidente que quanto mais nós temos ação, fica a ideia que parece que há mais e tem corrupção. Havido, naturalmente. Pode haver mais ação, porque temos mais meios, mais capacidade e, de facto, mais resultados. Relativamente à comunicação social, eu tenho dito isto a outros níveis, a comunicação social é absolutamente vital e relevante para o nosso modus vivendi assente na justiça,
assente na verdade, assente na transparência, e a comunicação social tem este aspecto e este papel que é absolutamente decisivo. Combate a manipulação, combate a massificação de notícias falsas, combate as fake news, e por isso acaba por ser o contraponto a toda a mentira que se coloca. Mas ao nível das denúncias, eu quero dizer que nós temos uma estrutura que está em evolução na preparação. Nós, tudo o que surge na comunicação social e que pode ser um início de uma investigação ou o complemento de uma investigação já recente, é hoje tratado na instituição. Portanto, nós temos uma estrutura que, de facto, consegue olhar. Por exemplo, há um conjunto de programas, sobretudo nas televisões, que é investigação, a denúncia e tal. Portanto, nós às vezes não temos essa informação, ou se temos, está espartilhada em vários OPCs e no Ministério Público. Portanto, é muito importante para nós, é um aliado para nós. Em alguns velhos do Restelo ainda fica aquela ideia, mas os jornalistas são os jornalistas, nós é que somos os investigadores. Esqueçam lá isso. As coisas mudaram e toda a informação que possa vir é bem-vinda, e algumas das investigações que temos tido têm o início na comunicação social. A verdade é que elas têm aumentado. As buscas diariamente há rodapés, busca na autarquia X e Y. São mais aquelas que de facto, como dizia, se revelam depois em pouquinho ou nada, ou nem por isso? Eu acho que não podemos fazer essa aritmética 50-50, 40-60%, não se pode fazer. E às vezes nós estamos a falar numa autarquia, mas estamos a falar ou de um funcionário intermédio ou de um quadro dirigente intermédio. Portanto, nós não podemos colocar todos no mesmo, desculpe a expressão, todos no mesmo saco. É injusto, não é aceitável. As autarquias têm feito um trabalho pelas populações absolutamente extraordinário. Eu recordo-me, e peço perdão para este parênteses, eu sou retornado, nasci em Castelo Branco, cheguei a Angola, fiz um ano e regressei para a Beira Baixa, para a terra dos meus pais, onde tínhamos apoio, quase com 10 anos, em 75. E percebi o que era o interior do país. Eu percebi, e vim viver aqui, para Lisboa, para a zona de Lisboa, com 13 anos. Eu percebi o que era o interior do país e o que é hoje o interior do país. Portanto, mais próximo do cidadão, apoio, muita gente abnegada, muita gente esforçada, muita gente que trocou carreiras na atividade profissional em prol de um bem coletivo, e por isso colocar nas autarquias de uma forma global. Mas não é isso que absolutamente. Não, Sim, eu sei que não. Compreendo, Eu sei que claro. não, mas eu estou a aproveitar a oportunidade Claro. para também dizer isto. É absolutamente injusto. Portanto, que eu digo... Mas dessas tais pessoas que são funcionários e que em algum momento cometem algum ilícito, vai-se verificando mais, ou as tais denúncias que diz muitas vezes não têm... São mais as que não têm fundamento? Pode ser que haja mais denúncias agora, e algumas com total credibilidade, porque as pessoas também têm outros instrumentos de comunicar. Há muita gente que quer comunicar e que não quer ser identificada. Portanto, nós temos de procurar fazer um esforço aqui muito grande, porque nós muitas vezes só investigamos a partir do inside. Portanto, porque a gente não conhece os mecanismos, não conhece as pessoas, não conhece quem é quem. Portanto, estamos a procurar fazê-lo. Mas há, de facto, os meios digitais permitem as denúncias de uma forma anonimizada, e há muitas, infelizmente... Isso leva-me a uma questão que não estava no guião, mas que eu lhe gostava de colocar, que é a seguinte... Que têm veracidade. E tem havido acusações, tem havido julgamentos, tem havido condenações de uma forma regular. Considera que o regime que existe facilita a vida a um whistleblower, ou é algo que pode destruir a vida de quem denuncia? Se facilita a vida... Ou seja, se facilita no sentido, eu se quiser denunciar uma situação, o Estado protege-me ou não? Com o regime que existe. Protege. E acha que é eficaz essa proteção? Não temos essa cultura ainda. Essa é uma cultura muito anglo-saxónica que existe. Então, o denunciante muitas vezes não nos vai dar a prova, vai-nos dar a informação para nós irmos à procura da prova, à procura do caminho. E por isso o whistleblower tem de facto essa figura e deve ser protegido. Agora, há outra questão que o Sr. Bastonário colocou, e eu também já o disse no julgamento, designadamente do Rui Pinto, já disse o seguinte:
A Polícia Judiciária, com o acesso e com a desencriptação, estou a falar num caso concreto, e do caso concreto podemos extrapolar, respeita e não mexeu a informação, sobretudo aquela informação que tem a ver com a vida privada, com o exercício da advocacia. Portanto, há direitos que têm que ser defendidos e têm que ser preservados, e por isso nós tivemos um papel que eu considero muito digno. Tanto foi detido quando tinha que ser detido, foi submetido a julgamento quando teve que ser submetido, e por isso tem que haver esse respeito. As polícias, o law enforcement, nós do Ministério Público, no quadro português, para trabalharmos precisamos de informação. Portanto, ou própria ou externa. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, quem te traz fora a informação de fora não quer assumir a paternidade da informação. Por várias razões. Por perigos, porque fica exposto. Portanto, são várias as razões que levam a que a pessoa queira se manter no anonimato. Mas manter-se no anonimato não quer dizer que não possa falar connosco pessoalmente. Porque pode-nos identificar, vamos expor uma grande empresa, e o ano passado tivemos buscas, quer na área privada, quer na área do Estado, a grandes empresas, com milhares de pessoas, com milhares de mecanismos, com milhares de normas, com pessoas que conhecem quem é quem está aqui, quem está acolá, que não é possível uma polícia, num curto espaço de tempo, compreender toda essa mecânica. Portanto, se nós tivermos uma pessoa interna que tem indícios de que há atividade criminosa e que nos possa explicar todos esses passos, é um avanço para a investigação muito grande. Agora, a informação, quando chega até nós, não é prova. A informação, muitas vezes, é o canal para nós irmos à procura da prova. E isso tem que ser respeitado. Passávamos à questão da criminalidade que conheceu durante muitos anos bem, e agora ainda melhor a criminalidade violenta. As últimas indicações dão conta de um aumento desta criminalidade. O que é que está a acontecer? Importamos agora outro tipo de crimes? Temos uma sociedade mais vingativa? O que é que sente no terreno? O que é que está a acontecer? Vamos lá ver. Nós estamos a compilar os dados da criminalidade em geral e em particular da criminalidade violenta. Somos daqueles que defendemos e cumprimos a lei. Só quem pode difundir esses dados é a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, estamos na fase de compilar dados para o RASI. O RASI que há de ser aprovado, de que depois há de ser levado ao Conselho Superior de Segurança Interna. Eu quero dizer o seguinte: tem havido oscilações nos números da criminalidade violenta e grave. E nas motivações também, não é? No que é que está na gênese. Já lá vamos. Tem havido essas oscilações. Há 2 momentos de pico em que baixou, são os momentos da pandemia, naturalmente, mas eu, como disse há pouco, trabalhei toda a minha vida nessa esfera. Nós não temos, felizmente, nem de perto, nem de longe, os índices de criminalidade que tivemos em 2007, 8, 9, 10, 11, por aí fora. Não tivemos. Portanto, foram índices de criminalidade, picos altíssimos, que felizmente baixaram. Eu disse-o há coisa de um ano, nos 160 anos do Diário de Notícias, depois disse no Parlamento, quando fui ouvido, que independentemente desses números serem mais baixos do que lá atrás, há uma grande preocupação, porque enquanto houver crime, naturalmente, há esta preocupação. Que modalidades é que nós estamos a detectar de que pode ver? Há uma grande, e nós lançámos uma grande campanha relativamente ao ódio. Há, de facto, uma instrumentalização através do digital da violência. Portanto, quer na juventude, quer aqueles que foram jovens e que hoje já são jovens homens. Há, de facto, uma violência na área juvenil bastante grande, que resulta do meio digital, de recrutamento, de radicalização, de violência gratuita, interpares. Depois, há uma outra área preocupante, que é a questão do tráfico de estupefacientes e toda a criminalidade que traz em torno. O que é que traz em torno para aquilo que colocou? É a violência associada. Os grupos degladiam-se para ter territórios, para ter mercados, degladiam-se quando a droga desaparece, portanto, quando há um carregamento que devia ter chegado a determinado sítio e não chega, ou porque foi desviado, ou porque foi roubado. Portanto, há de facto homicídios
e crimes contra a violência, contra a liberdade, que tem o foco é sobretudo o tráfico de estupefacientes. Nós, por exemplo... Mas são mais graves, ou seja, para quem está na sociedade, percebe mais baleados... e de uma forma mais violenta até, por vezes. O tratamento do corpo, não é? O corpo da vítima aparece esquartejado, tivemos muitas situações, e que não eram aparentemente... pelo menos, ou então não eram tão divulgadas, mas parece que há mais agressividade nessas mortes. São as duas coisas, também já me referi a esse aspecto. Há de facto maior violência no crime, há de facto essa maior violência gratuita no cometimento do crime. Há outra coisa que a mesma notícia passa várias vezes. Mas, Sr. Diretor, deixe-me só... O efeito mimético. Mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Não acha que há um tipo de criminalidade que, no fundo, era a questão, que de antes não existia e que terá sido uma importação, ou acha que isso passou essa percepção, pelo menos é a percepção que existe? Não. Acha que não? Não. Nós, por exemplo, toda a América Latina tem uma indústria do rapto como pagamento de elevadas quantias. Nós, do ponto de vista de violência, felizmente, não temos empresários que são raptados, não temos nada disso. Portanto, não há aqui nenhuma importação. A única importação, mas não é uma importação porque é global, e há um aumento muito grande, é na área do cibercrime. Na área do cibercrime que disparou, de facto, em todas as vertentes, quer na questão do ransomware, portanto, da extorsão, com o bloqueio das bases de dados, quer da destruição, quer o ativismo de natureza política, portanto, quer as burlas de massa. Portanto, tudo isso subiu de uma forma absolutamente drástica e é isso que, de alguma forma, inflaciona os números da criminalidade participada. Encontrava alguma justificação naquilo que estava a dizer, dessa tal violência mais extrema na hora de cometer o crime? Tem que ver com a questão grupal, quer na juventude, e tem que ver, sobretudo, com a área digital. Hoje, e nós lançámos há pouco tempo, dia 20 e pouco, uma campanha do ódio online, mata offline. De facto, há ali um grau de violência e de ódio relativamente ao outro e de um sentimento de pertença para fazer mal, para destilar, que depois passa da questão do digital para a questão da esfera física das escolas. Nós, nesse dia em que lançámos esta campanha, apresentámos o resultado de um trabalho de um cidadão português com 19 anos que liderou um conjunto de jovens, sobretudo brasileiros, estamos a falar de dezenas de jovens, que se radicalizaram, que violaram em grupo, que exigiram, depois com as filmagens a jovens, crianças e adolescentes, crimes de automutilação, prepararam e cometeram ataques de massa, massive shooting, em escolas. Portanto, tudo isto feito no isolamento. Mas como é que isto acontece? Ou seja, estamos a falar de uma parte de saúde mental mais fraca e que permite essa criação, porque aquilo passa por um contínuo crescimento e modificação de jovens, não é? Que vão consumindo, até chegarem a este tipo de atitude. Claro. É só por serem jovens ou há aqui alguma fragilidade de saúde mental também que leva a que esta via seja cada vez mais apetecível no crime? Também há, mas é nos dois sentidos, porque isto não é um processo de erradicação momentâneo, instantâneo. Portanto, isto é tempo que vai levar. É o isolamento do jovem no seu quarto ou no seu digital, espaço, não é? Com o seu computador. As famílias estão cada vez mais destruturadas. A família, tal qual nós a concebemos enquanto pessoas da nossa idade, enquanto a estrutura mais gregária, mais sólida, mais coesa, mais de apoio, de maior vigilância aos mais jovens, essa família tradicional está completamente a ser estilhaçada e está a ser destruturada. Esses valores portanto, há cada vez mais o isolamento. Nós sabemos todos que na área digital os jogos de morte e de combate são os mais apetecíveis. São jogos de morte e de combate em grupo, e de facto, se o jovem não tiver um determinado apoio familiar, escolar, de assistência, de facto... E o que é que uma instituição como a Polícia Judiciária ou outras podem fazer relativamente a isso? A Polícia Judiciária, connosco, e sobretudo que estamos a fazer um caminho, não só nesta área, mas eu já lá vou,
colocarmos um enfoque, nós tínhamos só um enfoque, tal e qual as polícias de investigação criminal, o foco é, quando o crime ocorre, vamos lá investigá-lo. Portanto, criminalidade participada. Mas nós cada vez mais, e há pouco falaram na questão da nossa comunicação social, cada vez mais estamos apostados na prevenção, no aconselhamento. O que é que nós fazemos aqui? Nós, ao identificarmos situações explosivas, reais, concretas, em que se morreu pessoas, foram mutiladas pessoas, em que foram extorquidas pessoas, com esses exemplos procuramos comunicá-los a toda a comunidade, a toda a sociedade civil, e temos grandes apoios. Por exemplo, a área do Ministério da Educação tem sido inexcedível em abraçar estas ideias e temos planos muito, muito bons, no sentido de sensibilizar a comunidade. Tomem lá atenção, porque isto não é dos filmes, ou isto não acontece só porque a gente pensa que acontece. Isto é real. Há mortos, há estropiados, há vítimas. Repara uma coisa, uma vítima, o contexto tem que ver também com isto. Uma jovem que vai para ter uma relação com a pessoa com quem namora, ou com o conhecido, e de repente depara-se com 3 ou 4 e viola-na, e coloca as imagens nas redes sociais. Isto é o quê? Não é possível. E é esta violência que vai passando e que vai agressando que acaba por banalizar todo este comportamento, como se fosse o comportamento normal, aceitável, porque, afinal de contas, é tão banal. E o papel da Polícia Judiciária é, sobretudo, com todos os parceiros, poder identificar situações que não podem acontecer, que devem ser corrigidas. E, por isso, eu continuo a dizer, e dissemos-lo nesse dia, que o núcleo fundamental para que esses comportamentos possam ser esbatidos, ou possam ser menos, ou possam ser encurtados quando começam a ser detectados, é o núcleo familiar. Esse é o primeiro núcleo da nossa sociedade que deve estar atento. Depois, é o meio social, o meio escolar, o apoio médico, o apoio psicológico, porque tem que ser detectado de uma forma precoce para que podemos recuperar, de facto, esses jovens. E temos muitos processos desses já em investigação? Infelizmente é crescente. Temos muitos processos desta natureza. Tem ideia no ano passado que resultado é que esta São muitos matéria... casos. São muitos casos, uns desta natureza, portanto, de uma violência extremada e que é possível e que é preciso antecipá-la, preveni-la. Portanto, sobretudo esta esfera que está, e depois outra que não é a mesma realidade, portanto, a campanha não é a mesma realidade, são os crimes de ódio. Os crimes de ódio, de facto, estão num crescendo. Mas aí já não é só jovens, ou é? Não, aí não é só jovens. Por isso é que eu estou a dizer que são duas realidades distintas. O acento está nos jovens, o acento está muito numa radicação para a violência e para a predisposição da banalização e da aceitação do que é violento. Eu, por exemplo, nesta investigação que temos, que já acabou, está acusado, a ter o julgamento, para além de radicalizar jovens no Brasil para com facas e armas abaterem colegas nas escolas, que aconteceu, portanto é real, portanto isto não são invenções, o passo seguinte era em filmar a morte de mendigos, portanto pessoas sem abrigo, mas com requintes de malvadez e de sofrimento, para colocar em streaming a vender as imagens, como se fosse um negócio. Portanto, isto não é um caso nem dois. A Europol, há pouco tempo, na reunião dos chefes de polícia da Europol, em final de setembro, um dos temas que foi tratado foi este facto, esta questão, porque depois de radicalizar, de todo o processo psicológico estar praticamente num ponto final, a violência, o disparar fácil, o colocar o requinte de malvadez, o sofrimento, a maior violência que os senhores Helena falaram no cometimento do crime, é uma realidade e vem daqui. E também se pode associar isso àquilo que estes grupos alegadamente de extrema-direita que também já existiam no nosso país e que agora até têm tido, ou mediaticamente, mais atenção também por alvo da polícia judiciária, é também esse o perfil, ou seja, de causar maldade pela maldade. Já há aqui muita mistura política e outros valores. O que é que vão notando no terreno também? Não, o que nós vimos notando no terreno, de facto, é um discurso do ódio. Fazer aqui um parênteses.
cada ser humano é livre de pensar o que entender. Portanto, é essa liberdade, que é um bem supremo que cada um de nós tem enquanto ser. Já não é lícito, e é crime, quando se passa ao incitamento à violência e ao ódio, ou porque se é de uma determinada raça, ou porque se tem uma orientação política determinada, ou porque se tem uma orientação religiosa, ou porque se tem uma origem, ou porque se é mulher, por exemplo, que também está em crescendo. Quando se passa para essa fase, entramos na vertente criminal e aí entra a nossa atividade. E nós Mas isso não é uma novidade na nossa sociedade, ou é? Essa tendência crescente para estes factos? É uma novidade no sentido do alargamento do espaço de recrutamento e na atipicidade da mensagem. Portanto, mas isso é global, portanto não estamos a falar considera que... só em Portugal que esses movimentos têm tido, infelizmente, noutros Estados, seguramente na Europa, e tem havido algumas operações da mesma natureza. Mas considera que, pegando na situação das mulheres, considera que neste momento, ou os dados demonstram que existem mais crimes contra mulheres do que existiam neste momento, ou não? Considero que há um foco novo na defesa de uma supremacia da masculinidade. Portanto, esse discurso que até há alguns anos estava, de facto, era inexistente e que se caminhava de uma forma estruturada para uma igualdade de género, portanto, a todos os níveis, que ainda não está alcançado, por força de quadros históricos em que vivemos, mas nós passámos por uma fase em que, de facto, a mulher por ser mulher, ou por ser mulher com uma determinada orientação, passa a ser um alvo a abater. Portanto, nós tivemos e temos investigações desse género, algumas delas já chegaram ao julgamento. É de facto uma novidade negativa que temos com que lidar, e de facto o que nós dizemos, e todos nós aqui nesta sala, é que é absolutamente intolerável haver crimes que partem da diferenciação do género. Nós não podemos aceitar que as mulheres sejam um alvo, que as mulheres sejam postadas as suas fotografias para serem abusadas sexualmente, para serem perseguidas, que seja postada a morada de um desses alvos. Isso é absolutamente intolerável e inadmissível, porque qualquer ser humano que seja alvo de uma campanha dessa natureza perdeu a sua qualidade de vida, perdeu a sua liberdade, está receosa, está com medo, muda, altera o seu modo de vivendi, e isso não é aceitável. E é uma alteração racional por parte de quem comete esse tipo de crimes, de não conseguir ou de se sentir impotente eventualmente na resolução de problemas e parte para essa fase mais fácil? Ou não, que causa um dano mais alargado? Não creio que seja por aí, porque, conforme disse, o processo de erradicação não é instantâneo. É moroso. Sim, mas esse alvo da mulher... Esse alvo da mulher é uma intervenção que tem relativamente pouco tempo, mas é uma área que está em crescendo, e nós sentimos e lá voltamos nós. Isto não é uma percepção. Isto fundamenta-se em casos concretos. Portanto, quando nós falamos a este nível de conversa e de responsabilidade, não podemos estar a falar, pensamos que... Não, é sim, existem. Portanto, existir num caso é indesculpável, e no mundo ocidental esses casos, de facto, estão em crescendo. Estamos a entrar já na nossa reta final. Mas, acho que agora Luciano, temos que... Íamos só aqui, em jeito de provocação, muitas vezes fala da Judiciária como tendo investigações estratégicas, Judiciário e Ministério Público, a investigação em si, investigações em tempos estratégicos políticos, ou porque é algo que abrange a campanha eleitoral ou momentos decisivos na classe política. Isto é verdade? Não. Ou são meras coincidências? Não é verdade. Eu resolvi isto rapidamente. É assim: nós temos, por exemplo, uma investigação a uma autarquia. Há eleições. Se fazemos antes, é porque fazemos antes, porque foi para atacar quem era investigado. Se fazemos depois, vem a oposição a dizer: não, os senhores já podiam ter feito a investigação, já podiam ter feito. Portanto, isto é, desculpe a expressão muito portuguesa, é preço por ter cão e por não o ter. Portanto, não há
Não admite que haja unidades Não. ou pessoas que possam ter essa tendência de considerar Como é que é determinado que é o um tempo? timing certo. Era o timing que eu ia O questionar. timing é muito simples. A partir do momento em que uma investigação começa a ficar madura e que é preciso fazer, por exemplo, buscas, que é o que estamos a falar, as buscas são feitas. Ou esses momentos de transição política também podem representar um risco para o trabalho que está no terreno? Não, para nós não representa. Portanto, para nós, enquanto é do meu conhecimento, é evidente que eu não estou em todo o lado, não posso, mas daquilo que sinto e daquilo que sei, não há nenhuma intervenção dessa natureza. As pessoas podem ser pensadas a levar que as coisas têm uma coincidência, e têm uma coincidência. Em 2 ou 3 ou 4 das coincidências, que nem foram propriamente da área política, mas têm a ver com questões de grande relevo social. Nós tínhamos as operações marcadas há um mês e meio, quando nós soubemos, às vezes nem soubemos que ia ocorrer uma determinada cerimónia. Portanto, não é possível, em operações no Livro em que são precisos magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, polícias de norte a sul do país, isto leva tempo a organizar-se. E às vezes as coisas, os eventos com os quais pode colidir uma ação desta natureza, às vezes no próprio dia, até que já sucedeu o ano passado, em 2 ou 3 das ocasiões, as operações estão marcadas há muito tempo. Eu recordo de uma operação, não vou identificá-la, de uma operação em que nós tínhamos pedido os mandados de detenção em outubro desse ano. A operação veio a ocorrer, salvo erro, só em março desse ano, portanto, antes de factos relevantes da vida social em que ocorreram, e a operação foi feita quando os mandados nos chegaram às mãos. Portanto, se nós tivéssemos feito a operação passado um mês e meio, que é o normal, entre pedir-se a emissão de mandados, o Ministério Público concordar, ir ao juiz e regressar a nós, um mês e meio, a operação teria sido feita, várias operações, sem o aspecto relevante depois do próprio dia ou no momento em que ocorreu. Eu queria colocar aqui uma questão que tem a ver agora já com a questão dos megaprocessos e das questões que têm vindo a ser levantadas. A primeira questão que eu lhe coloco é: a Polícia Judiciária sente alguma frustração quando vê anos de investigação, por exemplo, caírem numa prescrição? E, já agora, o que é que pensa sobre a tal condenação que parece ser feita dos advogados, uma vez que estamos numa parceria com a Ordem, relativamente à questão das multas a aplicar a advogados pelos tais expedientes dilatórios, entre parênteses também. São 2 questões que o Sr. Bastonário coloca. A primeira, naturalmente, quem tem as mãos na massa e que trabalha na investigação criminal quer ter um resultado. E esse resultado, portanto, pode ser um arquivamento, ou porque o crime não ocorreu, ou porque, tendo o crime ocorrido, nós não conseguimos encontrar a prova para quem o cometeu. Mas, naturalmente, nós queremos que, de facto, o nosso trabalho possa ser julgado por quem tem essa competência, que são os tribunais, e ter um resultado. É isso que todos esperamos, e ao fim de muitos anos já não tem o mesmo sabor, nem tem o mesmo sentimento. Eu, se me permite, e não quero voltar há uns anos, não foi há muitos anos, na pendência de Sr. Bastonário, o seu antecessor, numa pequena entrevista ao Observador, utilizei uma expressão que caiu muito mal em algum seio da Ordem dos Advogados, quando eu utilizei uma expressão relativamente à utilização de determinados expedientes que arrastam os julgamentos. Os julgamentos não. A todas as fases processuais. Uma vez, se utilizam esses procedimentos, é porque a lei os permite, ou porque estão lá. Eu não gostaria de falar deste ou daquele aspecto particular. O que eu acho é que tem que haver o direito de defesa de todos, os suspeitos, de todos os arguidos, mas também tem que haver instrumentos que acabem com determinadas práticas que arrastam indefinidamente os julgamentos. Portanto, Eu sei que não fala de casos concretos, mas é inevitável esta questão. Por exemplo, a Operação Marquês deixa algum amargo de boca, tendo em conta que se fez todo um trabalho de investigação e que se vai assistindo paulatinamente à prescrição, precisamente por aquilo que vamos todos assistindo, que são algumas manobras.
Eu falo de uma forma seguinte, dizer, isto que nós estamos aqui a abordar só se passa na criminalidade económica ou financeira. Só se fala nos crimes de corrupção e na criminalidade económica ou financeira. Toda a outra criminalidade, tráfico de estupefacientes, internacional, cibercrime, toda a criminalidade, isto não se passa. Portanto, só se passa aqui. E porquê? Porquê? Porque estamos a falar com suspeitos com uma grande capacidade económica ou financeira que podem escolher as suas defesas e pagá-las durante muito tempo. Portanto, mas não considera... eu não queria particularizar. É um direito que todas as pessoas têm. Agora, que deve haver formas e tempos para que a justiça se faça em tempo útil, tem que haver. Não é aceitável que... é evidente que isto são os ciclos de vida que alguns dos responsáveis de crimes que a todos atingiu, e digo que a todos atingiu, por chegar a uma fase de julgamento em que houve condenações em que haveria, ou que as pessoas já cá não estão, para ser responsabilizadas. Portanto, isso não pode acontecer e é uma área relevante em que o cidadão está atento e que pode ganhar ou perder a confiança em toda a construção da justiça. Mas não acha que, por exemplo, a questão dos prazos e do tempo das coisas também deveria começar, por exemplo, no inquérito? Porque há inquéritos que se arrastam 10, 11 anos, como a Rota do Atlântico. Ou seja, deixar alguém no limbo tanto tempo, eu diria que admito que todos somos culpados nisto e que era importante estabelecer prazos para todos, porque caso contrário, só ir atrás de uma parte não se resolve o problema, até porque nos casos que nós temos em cima da mesa, o que se vai assistir é essas pessoas não se importam de pagar as multas, o problema vão ser os outros. O Sr. Bastonário tem toda a razão, exceto numa pequena, grande questão. É que não foi nem o Ministério Público, nem a Polícia, neste caso a Polícia Judiciária, que escolheram os meios para nos afetarem a nós. Exatamente. Portanto, quando nós falamos que as coisas têm muitos anos, a gente pergunta, mas nós não somos responsáveis. Mas não acha que aí também deveria haver mais meios, por exemplo? Mas nós estamos a recuperar meios. Só que a recuperação de meios não dá efeitos imediatos. É preciso organização, é preciso cultura, é preciso conhecimento. Portanto, nós ainda estamos numa fase do fortalecimento. Portanto, nós também não gostamos de ter investigações de muitos anos. Agora, a pergunta que eu deixo no ar é que alguns que têm uma crítica feroz e cega relativamente a esse aspecto que o Sr. Bastonário acabou de referir, a pergunta que eu deixo é quando tiveram voz, quando tiveram capacidade política, quando tiveram a assunção de cargos relevantes, o que é que fizeram para afetar meios, e falo por parte da Polícia Judiciária. É só para dizer, eu quando em junho de 18 assumi funções, pedi os nossos orçamentos consolidados durante 15 anos. Portanto, isso toca a todos. E os nossos orçamentos consolidados foram miseráveis. Os nossos orçamentos cresceram abaixo do índice de inflação. Abaixo do índice de inflação. As forças da administração interna, e não digo isto com inveja, e se calhar até mereciam ter crescido mais, cresceram. O CEF, por exemplo, cresceu 100% nesse período. E os camaradas da GNR e da PSP cresceram 40 e tal a 50% nesse período. E repito isto, eles não cresceram muito, eles se calhar até precisavam ter crescido mais. Portanto, não estou a dizer isto com nenhum aspecto pejorativo. Portanto, o que é que perspassa no espírito? É que é assim, então, mas só nos davam meios às forças de segurança para o crime de rua? Sim. Para a violência do dia-a-dia? Para nós podermos andar... Portanto, e o desinvestimento em nós... E nos tribunais também, em todo lado, infelizmente. Que tem que ver com este tipo de criminalidade que estamos aqui a falar. Portanto, a responsabilidade não é nossa. Pode ser alguma, mas uma responsabilidade diminuta. Porque é assim, se nós tivéssemos meios e não precisássemos resultados, naturalmente era um aspecto negativo. Agora, esses meios não existiram, essa aposta não existiu, essa atenção não existiu, esse orçamento não existiu, a cultura geracional dos mais velhos para os mais antigos esteve quase a ponto de morrer, porque nós não tínhamos concursos. Eu quando cheguei, deixa-me só contar este aspecto, nós tínhamos um concurso, estamos a falar de 18, tinha sido aberto pela ministra Paula Teixeira da Cruz,
em 2015. Tomaram posse em 2019. Durante 20 anos tivemos 3 concursos para inspectores. Vamos lá ver se a gente se entende. Portanto, eu gostaria de dizer, e nós estamos preparados sempre para corrigir, somos humildes, para mudarmos caminhos aqui ou lá que não estejam a ser trilhados os caminhos corretos, mas é bom que as pessoas percebam que o que nós tivemos no passado e ainda temos é reflexo do desinvestimento que foi feito na área da justiça criminal. Muito obrigada. Estivemos à conversa com Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, neste Direito à Justiça, que pretende ajudar a abrir precisamente as portas nesta área, uma parceria entre a Renascença e a Ordem dos Advogados.